Olá, alunos! Vamos continuar aqui a nossa aula falando um pouquinho sobre as tomadas de decisões sob pressão. Sob pressão, o cérebro decide mais rápido e nem sempre melhor. Por quê? Lembra que eu falei do impulso? Às vezes a gente vai estar ativando a amígdala, né? Vai estar ativando medos, e a parte ali dele querer resolver aquela situação, ele pode ser impulsivo. Ele pode estar tomando ali uma impulsividade. Então, decidir sob pressão é exceção? Não, às vezes a gente está em ambientes críticos, prazos curtos, alto risco envolvido, pouca margem de erro. Então, é muito importante a gente entender que às vezes a gente pode ter essa impulsividade. E aí é preciso, né, aquele momento que você vai gestionar, autogestionar essa emoção, para que você trabalhe a sua decisão de avaliar opções, prever consequências, escolher uma ação. A decisão é diferente do impulso e decisão é diferente de tomada de ação rápida ou impulsiva, sem pensar nas consequências. Aqui a gente está falando, inclusive, de trabalhos que a gente precisa, né, ter a parte rápida de decisão, né? Então, quando eu vou trabalhar isso, é o questionamento, pessoal. Aqui é autogestão, é me perguntar aquela questão: eu estou tomando a melhor decisão nesse momento? Não para ficar com medo, não para me questionar, mas ver, é a melhor opção essa? Eu tenho certeza desta opção como melhor? Então é isso que a gente precisa trabalhar quando fala para gestão. Você lembra que quando a gente falou que a gente ativa a amígdala e a gente tem que fazer aquela pausa e parar? Às vezes esses segundinhos aqui que eu estou racionalizando, prevendo a avaliação, fazendo a avaliação completa, eu estou trabalhando isso dentro de mim, essa diferenciação do impulso, da decisão, de trazer isso para o meu racional que está aí dentro de nós, né? Então, trabalhar esse racional, sair do estado límbico e entrar para o estado racional, que eu vou ter aí melhores retornos, né? Então, a gente precisa entender que esse sistema de alerta ativado, o corpo entra em modo sobrevivência. E a gente, em sobrevivência, só quer sobreviver. Às vezes eu quero correr, às vezes eu quero fazer alguma coisa. Mas eu preciso entender que o nosso sistema foi feito para sobreviver, né? O nosso cérebro, ele tem essa questão de fazer nós, indivíduos, sobreviver. Então, às vezes, essa ativação dele, ele vai fazer de maneira inconsciente para você sobreviver à situação que você está passando. A gente não sabe qual de risco, de pressão, mas ele vai estar se relacionando com esse ambiente que você está vivendo, né? E impacto de estresse na decisão. Atenção estreitada, menos alternativas avaliadas, respostas mais rápidas e automáticas. Ah, eu tenho uma pessoa que ela já está em um estado alterado e eu vou lá debater com ela. E aí eu falo com ela e às vezes eu começo a me estressar junto com ela. Então, às vezes eu perco a minha linha, eu vou para a linha do estresse como ela. Às vezes isso é uma resposta mais rápida, uma resposta automática, ao invés de eu respirar, pensar naquilo que eu vou falar, pensar naquilo que eu vou fazer, trabalhar o meu tom de voz, trabalhar a minha postura, trabalhar a minha diferenciação, né? O pré-frontal, sob pressão também, ele fica com esse planejamento reduzido, né, a avaliação de risco prejudicado, julgamento comprometido, né? E isso é uma coisa séria, pessoal. Tanto que na neuroeducação, quando a gente fala do o nosso cérebro desenvolvendo, né, ainda na fase de adolescência, né, jovem ali, adulto, quando a gente fala que a gente tem problemas na questão de aprendizado por razão do ambiente não ser seguro, é isso que a gente está falando, que o pré-frontal sobre pressão, ele vai ter essas questões reduzidas, vai ter uma parte de julgamento que vai estar comprometido. Por isso que às vezes, né, jovens que estão ali, né, na fase de aprendizagem, vão ter problemas de aprendizagem por razão disso, porque a gente vai reduzir, vai aumentar essa pressão e o nosso córtex vai ir junto com a gente, né. Então o ambiente seguro, ele é muito importante, cerebralmente falando,
para nossa vida, né, para estar em ambientes tranquilos, né, porque afinal, quem quer viver o tempo todo dentro do caos? Você viveria o tempo todo no estado de guerra constante e estaria feliz nisso, né? As pessoas que vivem em faixas de guerra hoje são extremamente, né, pessoas que têm várias situações emocionais que precisam ser tratadas, porque elas têm uma realidade que nós não conseguimos imaginar, né, não conseguimos ver como é todos os dias acordar com bombas caindo, com tiro acontecendo, com risco de vida iminente, e isso dia após dia. É uma situação realmente crítica e emocionalmente pesada para uma pessoa que está nisso. Então, quando a gente fala de entender e não trazer isso para o nosso dia a dia, trabalhar esse emocional, é claro que a gente não está falando de eu vou ficar zen todo o tempo. A gente sabe que em certos momentos, o escritório, o trabalho, tem certos momentos de certos problemas. A gente tem pessoas que realmente estão desniveladas emocionalmente e causam diversos problemas ali dentro do trabalho em equipe, dentro da ação, né? Pessoas com agressividade exagerada. Então, isso é todo o tempo que vocês vão ter que lidar. Às vezes eu estou falando aqui, e vocês já estão até pensando em pessoas que já passaram aí no seu dia a dia no trabalho, algum momento, pessoas cujo qual você mesmo pessoalmente pode ter tido um conflito com ela, né, ou viu outras pessoas ter conflito, ou uma pessoa que deu conta de ter conflito com todo mundo do escritório, sabe aquela pessoa que deu problema com todo mundo? Ela pode estar desnivelada emocionalmente. Então, cuidado com esses automatismos do cérebro, pessoal. E quando a gente fala: "Ah, o cérebro pensa muito em automático", às vezes a gente não se relaciona com quanta coisa que o cérebro faz em automático. Eu falei um exemplo lá atrás e eu vou voltar com esse exemplo aqui. Por exemplo, o que que é esse automático do nosso cérebro para a gente levar em consideração? Quando vocês começaram a dirigir, todos vocês aqui que estão me ouvindo que dirigem, né? Quando você foi começar a dirigir, você provavelmente começou a se lembrar de muita coisa, porque você estava nervoso, estava ali com medo de errar, e aí você pensava muito no consciente: "Ah, eu preciso ligar a chave do carro, preciso colocar o cinto, eu preciso olhar o retrovisor, preciso dar seta, antes de dar seta eu tenho que ver no meu retrovisor aonde eu vou entrar, se tem carro vindo". Então, como você começava a racionalizar o passo a passo mentalmente de tudo que você tinha que fazer. Com o tempo que você foi aprendendo aquela situação, né, que foi aprendendo a dirigir, ficando mais confortável com isso, você parou de pensar automaticamente para fazer isso. Então hoje você entra no carro e você senta, e você dirige. Você pode pensar para onde você está indo, para a rua que você está indo, que a melhor trânsito que você vai fazer, se eu vou por aqui ou se eu vou para o outro, ou até mesmo, quem está me ouvindo aqui, talvez, já pode ter ido automaticamente para o lugar que não era o lugar que você estaria indo. Na verdade, você pensa assim: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo dirigindo para esse lugar?" E aí você se pega fazendo uma coisa automática, mas você sabe que aquele lugar é um lugar comum, porque provavelmente é um lugar que você vai com muita frequência, não é? E às vezes você se pega fazendo: "Meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Não é aqui que eu tenho que ir para outro lugar". E às vezes você se pega isso é um comportamento automático do cérebro. Às vezes eu não penso e eu vou só executando, só fazendo o comportamento dele automático. E aí eu olho para aquilo e eu não percebo. Só que no dia a dia o meu cérebro faz muito comportamentos automáticos, tá? Eu tô dando o exemplo aí do carro, para quem não dirige aqui que eu tô falando, qualquer coisa que você está aprendendo, né, a fazer, no começo você vai pensar muito naquela atitude, depois que você aprendeu a fazer, aquilo vai se tornar comum e você não vai mais pensar tudo. Isso daí qualquer fase de aprendizado. Eu aprender a cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, toda aprendizagem eu vou fazendo e depois eu não vou precisando pensar, eu só sei eu já vou lá, eu tenho que fazer isso e eu só executo. Eu não mais penso em como eu vou executar aquilo. Isso quer dizer que o pensamento automático, ele lidera os nossos pensamentos. Lembra que eu falei lá atrás no nosso gráfico que 10% do nosso pensamento é o consciente, 90% inconsciente? E esses 10% ainda são usados pelo cérebro para justificar por que você fez aquela ação inconsciente, não para questionar, às vezes, por que você está fazendo isso de maneira inconsciente.
E aí entra a grande sacada do desenvolvimento de pessoas, pessoal. Quando a gente fala de inteligência emocional, desenvolver, de quebrar e ressignificar, traumas, crenças, eu tô falando de pegar esses 90% inconsciente e trabalhar isso dentro da minha vida. Tirar os automatismos do cérebro. E aí você vai falar: "Grazi, mas você falou que quando o cérebro faz outras coisas que ele não está acostumado, ele gasta mais energia, né? Então ele vai começar a gastar mais energia". Aí a resposta é: vai. No começo ele vai gastar mais energia sua, só que daqui a pouco, de novo, o cérebro ele automatiza, né? Nosso cérebro ele tem esse hábito de automatizar as coisas. Então daqui a pouco, para ele vai ser comum ele gastar mais energia se você começar a pensar e trazer mais para o consciente, porque ele já está vendo que você tem um novo estilo, agora você questiona mais. Então quanto mais você questiona, mais você faz. E também tem uma questão, ele vai tentar automatizar isso de alguma forma. Então, de certa maneira, ele vai sempre tentar jogar por automático. O nosso grande desafio aqui, pessoal, vai ser eu tirar esse atalho do automático. Então, quando eu tiro esse automatismo, é tirar esses atalhos mentais, esses padrões antigos, essas decisões baseadas no hábito, em coisas que eu não entendo por que eu estou fazendo completamente, tá? E são situações que já são treinadas, protocolos claros, a repetição consciente. Isso daqui é o automatismo que ajuda, é o processo, é aquilo que vai fazer bem para a sua vida. Por exemplo, eu tenho muitos automatismos na questão de alimentação para o dia a dia, para facilitar o meu dia a dia. Então, a preparo de marmitas, de ter a compra sazonal para ter a alimentação feita pelo nutricionista, porque eu tenho um programa de emagrecimento pela PNL. Então, esse automatismo que foi feito para ajudar o cérebro a habituar com a alimentação saudável no dia a dia corrido, tá? Então, não é contra mim, mas quando o automatismo me tira o poder de decisão, ele é ruim. Então, o que a gente precisa entender aqui? Eu posso treinar o meu cérebro, ponto. Eu posso treinar o meu cérebro para uma coisa boa e eu posso treinar o meu cérebro para uma coisa ruim. Então eu tenho que entender qual que é o funcionamento do cérebro geral. E aí eu vou usar intencionalidade para treinar o meu cérebro. Então, se eu tenho coisas que são boas, que eu posso treinar o meu cérebro para fazer, para criar um hábito positivo, para me ajudar numa resolução, opa, aí é o momento de eu começar a criar esse hábito, ver como que eu consigo transformar ele, fazer uma repetição constante. Agora, eu estou vendo que ele está fazendo uma repetição que é negativa para mim, que não está me ajudando no pensamento. Aí é uma coisa para eu repensar, né, porque o estresse e o treino, eles geram eficiência, só para você ver, assim, que o estresse em níveis, necessários, né, ele vai ser bom para a gente, porque ele trabalha a motivação. A gente vai ter uma aula sobre isso e vai falar sobre, mas o exagero de estresse que vai ser ruim para a gente, né. Então, quando que o automatismo vai atrapalhar? Situações novas que eu tenho que ter o poder de decisão, eu preciso realmente decidir: mas eu vou fazer como eu sempre faço". Não, aí pode ser uma coisa ruim. A mudança de contexto, o excesso de pressão emocional. Eu tô naquele ciclo que eu tô fazendo isso o tempo todo e eu tô mal ainda assim. E eu não quebro o ciclo, eu não tô vendo que aquilo faz mal para mim. Isso aí pode estar gerando um problema emocional para você. Então, cuidado quando o automatismo vem isso, né? E, gente, eu tô falando de automatismos e ciclos de repetição, eu tô falando de tudo na sua vida, desde padrões relacionais, a padrões de trabalho, padrões de chefe, padrões de relacionamentos com pessoas que você trabalham, né? Então, assim, ele vai ocorrer em tudo na sua vida. Erros comuns sobre o estresse. Decisão precipitada, às vezes, né? Como eu disse, às vezes a gente não vai acessar essa parte consciente e só decide no automático. Então, assim, é aquela coisa que você vira e fala: Meu Deus, não pensei nisso, e agora, né? Ou foi, eu já fiz, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam isso para se proteger. Ignorar informações relevantes. Às vezes, eu tô com aquilo na cabeça, lembra o escuta, que não é escuta, eu tô só esperando a hora de falar? Eu tô aqui já processando, eu tô automaticamente processando e eu não ouvi as informações relevantes e eu já respondi, eu não prestei atenção, eu desliguei a informação relevante que tinha para vir no meu cérebro.
A rigidez cognitiva, às vezes eu sou muito rígido, não é assim, porque sempre foi assim, e tem que ser assim. E aí eu te pergunto, mas por que tem que ser assim? E às vezes você não sabe responder. Você não sabe responder do processo. Por que esse processo é mais efetivo, né? Então, esse cuidado com essa rigidez nos modelos automáticos, tá? E o excesso de confiança. Sempre fiz desse jeito, deu certo. Então, vou continuar fazendo desse jeito. É, mas o mundo muda, as coisas mudam, então pode ser que é um momento que isso dê errado, né? Emoção e erro humano, né, pessoal? Emoções, a gente sabe que quando a gente está ali no sistema emocional, a gente pode errar, né? Não só tecnicamente, a gente pode errar o comportamento técnico, tudo envolvido, porque assim, é muita coisa que a gente fala passando pela nossa mente, né? A nossa mente ali está absorvendo muito. Então, medo, pressa, ansiedade, raiva. Eu volto para o exemplo que eu dei de uma situação de assalto à mão armada. Tem muita gente que reage ao assalto, né? Qual que é a orientação da sempre até inclusive da polícia no assalto? Não reaja, não reaja. Essa é a orientação básica que eles fazem. Só que daí, no medo, a gente faz o que às vezes eu reajo, porque eu não lembro do cognitivo do que eu escutei. Eu posso ter já escutado essa informação, não reaja, não reaja. Eu posso saber cognitivamente que isso é para não reagir. Só que daí, no medo, ele sequestra emocionalmente e eu nem pensei. E aí eu reajo e eu falo: "Nossa, nem pensei naquilo". As pessoas falam: "Não, eu sempre falo que não é para reagir", a pessoa: "Ah, eu nem pensei naquela hora". Esse é o tal do "nem pensei naquela hora", tá. Então, assim, quando a emoção, ela vai te trazer aquele momento que você não pensa, é esse que a gente está chamando sequestro emocional, que eu não consigo ativar o meu cognitivo, porque é muito mais forte o instinto emocional nosso dentro do cérebro, tá? A percepção de risco, subestimar riscos. Às vezes a gente subestima um pouquinho o risco, né? Ah, não vai dar nada isso aí. Pode ir que tá tudo certo. E às vezes dá um erro, né? Então, cuidado. Subestimar a capacidade, a quebra de protocolos. E, gente, isso aqui eu tô falando especialmente do nosso ambiente de trabalho, quando a gente está falando. Às vezes a gente passa por isso porque fica muito segurança no automático. Então, isso gera um risco. Essa coisa, essa frase, sempre foi feito assim, ela é perigosa em certas coisas para nós, né? Principalmente quando ela pode ter riscos operacionais de vida, de acidente de trabalho. Então, cuidado com isso. Se perguntem um pouco mesmo, foi feito sempre assim, mas por quê? Porque a gente não tinha um padrão melhor, uma evolução melhor, ou porque alguém nunca se preocupou com isso, né? O que pode acontecer com isso, né? Cuidado com os riscos emocionais também. A emoção mal regulada. Eu sempre fui assim, meio nervoso, eu não tenho, né, nunca vi que eu preciso melhorar. Você não precisa ser nervoso o tempo todo, né? Tá ali sempre gritando com as pessoas, brigando, ter aquele sentimento de raiva. Não precisa, né? Eu tô com o ego ativado o tempo todo, né? Pode ser ali comportamento automático, já me comporta dessa maneira. Comunicação truncada, às vezes eu não penso e eu não comunico para comunicar com as outras pessoas. Como que você reduz esses riscos? Pausas conscientes. Pessoal, já é acho que é a terceira ou quarta vez que eu já falo sobre isso. Então, a pausa consciente, a pausa emocional, a pausa no momento crítico, ela vai ser muito estratégica, tá? Então, e já é uma terceira, quarta vez que a gente está falando no curso sobre isso. E é muito importante vocês entenderem que essa pausa é uma pausa estratégica para trazer melhor resultado para você. A respiração, lembra da respiração que eu falei? Baixar a frequência cerebral, respirar um pouco antes de pensar, é centrar, é trazer você para o eixo, para você diminuir essa carga emocional. Revisão rápida da decisão. Pensa bem se aquilo que você está decidindo fazer ou se você está comunicando faz sentido total naquilo que você está fazendo. Inclusive, lembra da dica que eu falei? Se você tiver tempo, né, para fazer isso, realmente vá, descansa, durma e apareça no dia seguinte e revise a situação e pensa
se a decisão que você estava disposto a fazer ontem, no dia anterior, ainda é válida, se ainda faz sentido para você. Se ainda fizer, era a resposta correta ontem. Se ela não fizer mais, talvez era uma resposta errada que você teria usado de decisão. Então, cuidado com esses riscos emocionais que podem nos sequestrar a nossa parte ali cognitiva, tá? A decisão emocionalmente inteligente, reconhecer o nosso estado emocional. Pessoal, reconhecer e realmente reconhecer ele, reconhecer como estados perigosos para tomada de decisão, ok? Raiva, medo, rancor, né? Ego, né? Reduzir a ativação, né? Reduz aquilo, tira a força daquilo, escolhe com clareza, aciona a nossa parte cognitiva, olhe de outro ângulo, ok? Nós temos aqui o nosso estudo de caso do profissional que toma decisão crítica sob alta pressão. Ela está em PDF aqui, anexo para nós. Tem a sua análise de caso também ali guiada. Nós temos a nossa atividade prática também com a discussão aqui do fórum. E o que a gente tem que refletir aqui para essa aula agora? Onde você decide sob pressão? Onde que no dia a dia essa pressão tem entrado constantemente na sua vida? Que erros tende a repetir? Você tem repetido algum erro, inclusive pensando na sua jornada de trabalho? Já apareceu esse erro em algum momento, em vários momentos, em 2 momentos? Que estratégia você pode aplicar para melhorar isso na sua vida? Então pense um pouco sobre isso para você já conseguir fazer uma reflexão de melhora sobre isso. Decidir bem sob pressão exige menos impulso e mais consciência. Ou seja, é pensar e depois agir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu encontro vocês na próxima aula.